Na última live nós trabalhamos o capítulo 2, só que não o capítulo 2 inteiro, né? Trabalhamos aqui a parte 1, 2, 3 e 4. Capítulo relativamente curto, né? Com algumas coisas que o Lacan inicia. Isso é uma dica, aliás, bem importante, né? O Lacan muitas vezes ele coloca algumas coisas que na hora não fica muito claro o que ele quer dizer, né? Então acho que tem coisas que precisamos enfrentar e tentar entender o que ele quis dizer, mas tem coisas que tem que esperar, vamos deixar para o segundo momento ver se clarifica. Por que eu falo isso? De sábado acontece um seminário ao vivo, né? Esse seminário existe já há alguns anos, a gente começou acho que em 2012, eu acho. A gente já trabalhou vários seminários, né? E a gente está no 10 agora, e tem várias vezes que o Lacan faz umas formulações, umas afirmações que a gente não tem a menor ideia do que ele quer dizer com aquilo. Aí, às vezes a gente até enfrenta para tentar entender o que é aquilo, vai atrás de comentário e tudo mais, e o Lacan abandona, né? Ele abre a questão e muitas vezes ele fala assim, não é o momento ainda de comentar sobre isso, e nunca mais comenta. Então, tem algumas coisas que valem a pena, outras coisas não, outras coisas a gente espera. Então, seguindo aqui, nós vamos para a parte 5, porque se você assistiu a live passada ou assistiu no YouTube a gravação da live passada, nós paramos aqui, né, na parte 4, que o Lacan, só para lembrar, ele está questionando a questão da psicanálise do ego, que aliás assim, é um ponto que marca a obra inteira do Lacan, né? O Lacan é um cara, ele até comenta, ele forma psicanalistas, né? O objetivo dele é formar psicanalistas, né? No sentido de que ele está limpando, né? Ele está tirando coisas. Né? Então muitas vezes você vai achar o Lacan difícil porque está tentando tirar um monte de ideias, um monte de conteúdo. Né? O Lacan, até hoje eu vou fazer um esqueminha aqui, se der tempo, como a abordagem lacaniana é uma das que menos enfia coisas na história. Né? Então, não é à toa que ele vai chamar a Melanie Klein de açougueira inspirada num determinado ponto aqui, que corte pra cá, corte pra lá, e diz uma coisa, entuxa coisa, enfia coisa na linguiça e não sei o que, e fica aquela coisa exagerada. E quando você pega o que ele está fazendo, é uma outra proposta. Mas vamos chegar lá. Então, vamos começar aqui na parte 5. Lembrando que o Lacan então, está nesses escritos técnicos, ele está então se posicionando, criticando a psicologia do ego, coisa que vai fazer boa parte da obra que eu acabei de falar. E ele vem falando sobre a noção de ego ao longo da obra do Freud, porque ele vai dizer assim, o ego na época dos estudos sobre histeria é pensado de uma maneira, né? Agora quando você pega o ego depois de 1920, que você vai ter lá o Id e o Ego, né? Que é um texto cabal sobre o assunto, que lembrando que ele é um texto que ele vem, né, do ponto que Freud começa a falar do mais além do princípio do prazer, que traz a ideia de pulsão de morte, e que sem a ideia de pulsão de morte você não consegue entender essa proposta que ele faz da segunda tópica. Né? Então, e é curioso que apesar de ser um ponto fundamental a questão da segunda tópica, você vai ter vários psicanalistas que discordam, né? Que falam até que é um erro do Lacan, coisa que eu discordo, né? Acho que não é um erro, pelo contrário. E o Lacan é tão interessante isso, que ele fala assim, não só que existe a pulsão de morte para Freud, como a única pulsão que existe de fato, a verdadeira pulsão é a pulsão de morte. Tudo é pulsão de morte, tem um sentido muito grande. Várias formas de pensar, mas vou deixar para falar quando aparecer a questão. Então vamos lá, capítulo 2, parte 5, que diz assim, intervenções ao longo da discussão. Mas eu falei que não ia falar, mas já está aqui, instinto de morte. Aliás, tem uma coisa assim que me incomoda, porque eu não sei se é da tradução, se bem que eu já peguei também na versão original, ela chama de instinto de morte algumas vezes, mas ele mesmo é o cara que vai criticar a ideia de instinto, né? Porque instinto acaba trazendo uma noção de algo natural, né? Então o instinto tem lá um objeto específico, né? Então tem essa ligação específica com o objeto. Enquanto se fala de pulsão, é uma coisa assim não natural, né? E se a gente for pensar toda a questão nossa da sexualidade, né, do que nos movimenta, os comportamentos humanos, tudo, né, não tem nada de natural, somos seres, uma coisa estranha, somos nós agora. Você aí na sua casa, domingo à noite, deve ser um ser super estranho, com hábitos estranhos, com vontades de comer coisas estranhas, fantasias sexuais estranhas, eu também, todo mundo também, e não tem nada de natural, né? Estou usando o livro Seminário 1, né, que é a proposta.
Certo? Então ele está chamando de instinto de morte, mas tem umas distinções depois, instinto e pulsão, também vai caber algum momento que ele vai trazer mais forte isso, aí eu faço uma aula falando dessa diferenciação. É importante também pensar na questão da tradução, porque você vai ter aquela edição atual do Freud, da Companhia das Letras, capa dura, que permanece o termo instinto. Eu não concordo, não gosto. E curioso que tem uma reportagem do tradutor que ele fala que ele não acredita na psicanálise como um método clínico, né, como um método de cura, mas considera o Freud um escritor, então ele traduz Freud por conta do Freud como escritor, né, e aí prefere traduzir a palavra tribe por instinto, dizendo, sei lá, ele tem as explicações dele que, por ser da área da linguística, da tradução, ele tem muito mais condições de argumentar do que eu, mas pensando por uma outra via, quando você pega outros tradutores, tipo Hans, que pra mim é o tradutor mais bacana de se ler, chega até a ser exaustivo às vezes, que ele põe tanta nota de rodapé que você dá em várias páginas de nota de rodapé, ele mantém a palavra pulsão, né? Porque ele é um psicanalista, ele sabe das implicações clínicas de diferenciar. Então, como ele tem essa experiência clínica, ele sabe a importância de diferenciar. Você vai ter outras traduções, né, da LPM, se não me engano, que vai chamar de impulso, talvez seja melhor, mas eu ainda fico com pulsão. Enfim, mas aqui no próprio Lacan está instinto, então vamos suportar isso, vamos chamar de tribe, eu acho que mais, talvez seja melhor, né, que não ficar preocupado com a tradução, a gente mantém o alemão. Então ele fala aqui, ó, então eu estou no seminário 1, página 38, que é o segundo capítulo, parte 5, que tem outro subtítulo assim, intervenções ao longo da discussão. Aí ele diz, estamos aí, segundo parágrafo, estamos aí para ver o que significa a evocação da noção de ego do começo ao fim da obra de Freud. Então ele fala, é impossível compreender o que representa essa noção, tal como ela começou a surgir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia de grupo e análise do eu, e o id e o ego. E se começarmos a enfiar tudo numa soma geral sob o pretexto de que se trata de aprender uma certa vertente do psiquismo, o ego na obra de Freud não é isso de jeito nenhum. Isso tem um papel funcional ligado às necessidades técnicas. Aí ele vai entrar com o triunvirato Hartmann, Lowenstein, Chris. Né? O Lowenstein, aliás, foi o analista dele, a gente já falou no outro vídeo. E ele vai dizer, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo, o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego? Será que até o presente tivemos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Então, só para localizar, já que a gente está aqui, né, a gente veio do curso Lacan do Zero, isso aqui é um Lacan para quem está começando a estudar seminários, primeiro seminário do Lacan, né, às vezes tem uns, não necessariamente quem já está lá na frente das leituras queira passar por isso, mas eu estou preocupado para colocar todo mundo tentando caminhar junto. Só para tentar localizar, tenta enxergar assim no Freud uma linha, né, uma linha temporal, que você vai ter ali o primeiro grande trabalho, 1895, estudos sobre histeria. Você vai ter também, né, o projeto para uma psicologia científica, que veio um trabalho póstumo, publicado póstumamente, mas assim, tenta enxergar uma linha, né, 1895, 1900, interpretação dos sonhos. Aí quando você fala de 1900, interpretação dos sonhos, pense primeira tópica de Freud, que divide inconsciente, pré-consciente e consciente. Ali já tem noção de ego, uma noção de ego que pensa de determinada maneira, X, né? Então aqui, 1900. Quando vai caminhando, 1905, os três ensaios, 1914, a introdução ao narcisismo, 1920, mais além do princípio do prazer, quando chega a 23, aí o Freud escreve o id e o ego, né, que fala de superego também, e aí ele propõe ali um novo modelo de aparelho psíquico. Então esse aqui, 1923, nós temos a segunda tópica. Então tentem enxergar, ó. Freud começa aqui, ó, 1900, interpretação dos sonhos, primeira tópica, e aqui você tem 1923, segunda tópica. Bom, o que o Lacan vai criticar muitas vezes? Que muitos dos pós-freudianos tomam o modelo da segunda tópica, esquecem da primeira tópica, e além de tudo, tomam a segunda tópica sem considerar exatamente a noção de pulsão de morte. Então você vai ter lá autores como Winnicott, que é um cara que discorda ferrenhamente da pulsão de morte de Freud, o Reich vai discordar, enfim. Então ele vai dizer que muitos psicanalistas, né, depois de Freud, em 1923, começam então a ter como referência a segunda tópica,
E a segunda tópica eles começam a ler muito pela via das defesas utilizadas pelo ego para se manter coeso inteiro, no conflito entre o id, que é a parte mais impulsiva, o superego, as exigências, os imperativos de gozo, e você vai ter também a realidade externa. Então acaba sendo, o que vai acontecer é que o ego vai precisar utilizar defesas para conseguir se manter coeso inteiro e resolver essas duas forças de superego e ainda ter que levar em conta a realidade externa. Então, por conta disso, eu vou utilizar defesas, né? E o psicanalista começa a raciocinar, então, como é que a pessoa utiliza defesas. E aí tem um raciocínio que se usa assim: diga-me como defendes, eu te direi quem és. É só uma nota de rodapé, por exemplo. Tem um curso que eu estou dando atualmente, uma nota da psicoterapia, que é uma psicodinâmica, não é a psicanálise do que eu estou falando aqui. É uma psicodinâmica, uma psicologia de inspiração psicanalítica, muito baseada em modelo de segunda tópica, hartmanniana, essas coisas. Então a gente trabalha muito a ideia de defesas, mas o Lacan vai dizer, você pode fazer isso, mas isso não é psicanálise. E eu estou meio por essa via, eu não acho que seja psicanálise isso. Então ele vai dizer, então essa turma se foca na segunda tópica e foca principalmente na questão de defesas e noção de resistência. E acaba esquecendo do primeiro modelo, acaba desconsiderando o mais além do princípio do prazer. Então situem-se nesse sentido. Então, Hartmann, Lowenstein e Chris, eles são os que meio que encabeçam muito esse modelo que o Lacan tanto critica, né? Curioso que o Lacan fez análise com um desses caras aqui que ele tanto critica. Vai saber por quê, né? E aí ele vai dizer assim, ó, virando a página: em todo caso, há um mundo percorrido entre o ego, tal como se fala dele nos estudos sobre histeria, uma massa ideacional, conteúdo de ideações e a última teoria do ego, ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo próprio Freud a partir de 1920. Então começa, mais além do princípio do prazer, começa uma nova ideia e o Freud assim se embaraça, porque é trabalhoso o que ele quer fazer ali. Até porque ele começa a perceber que uma parte do ego ataca o próprio ego, e surge a noção de superego, então tem toda uma complicação aí que o Freud tenta enfrentar. Então Freud, a partir entre os dois, então lembra da linha temporal que eu fiz, interpretação do sonho segunda tópica, que é em 1900, mas em 1895 estudo sobre histeria. Então tem coisa próxima aqui, a ideia é muito próxima. Então primeira tópica aqui, segunda tópica aqui, tentem enxergar isso. Aí ele vai dizer, como veio à luz essa última teoria do ego? É o ponto extremo da elaboração técnica de Freud, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartmann, ela se apresenta como se tendesse com todas as suas forças a reencontrar a psicologia clássica. Então, se a gente for enxergar o que o Lacan está propondo, se você pega a primeira tópica do Freud, né, você está falando do sujeito desadaptado, né? Um texto que eu indiquei já várias vezes, leiam Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nós somos seres desadaptados, né? A gente tem essa suposição de um controle consciente, que a nossa consciência é organizada, mas não é, né? É uma tentativa de fazer isso, mas tem lá um desejo inconsciente que ele sim, né? Tem uma organização e tem uma força muito maior. Quando você começa a pegar o modelo desses caras, o foco passa a ser cada vez mais a ideia de consciência. Então isso você vai encontrar como eu falei no outro vídeo, no discurso de Roma, que ele vai colocar a psicanálise vive um eclipse, o Lacan falando lá atrás. Ela escureceu dois termos fundamentais, o inconsciente e a ideia de sexualidade. Aí você pensa assim, se você tira a ideia de inconsciente e começa a dar ênfase na questão da consciência, transformar em consciente, né? O que é inconsciente, transformar em consciente. Se você abre mão da teoria da sexualidade, começa a pensar em afetos, em cuidado, em olhar, essas coisas todas, aí cabe perguntar, você tirou dois pilares da psicanálise, inconsciente e sexualidade. Só que se você pegar, a psicanálise se fundamenta em cima desses dois conceitos, inconsciente e sexualidade. Né? Você tem outros conceitos, mas são dois esses conceitos principais. Se você tirar isso, que raio de psicanálise é essa? É mais ou menos por essa via que ele está. Então ele está aqui meio que incomodado com essa questão, e ele fica incomodado por muito tempo. Né? Então aqui, vamos ver... Então vai falar, então nessa hora se aproxima de uma psicologia geral, que o Lacan vai dizer, nesse mesmo trabalho, que acaba caindo num adaptacionismo. Né? Então a pessoa... ela tem lá suas resistências, suas defesas mais primitivas, ela desadapta da realidade, então eu preciso levá-la a se adaptar à realidade. Então isso daí é um adaptacionismo da psicologia. E a psicanálise, por Lacan, não é uma psicologia, pelo contrário, seria uma
Como é que ele coloca? Não lembro agora o nome, mas ele fala... Se eu lembrar, eu falo aqui. Aí virando a página na 40, eu vou dar saltos porque tem coisa aqui que não, eu não peguei nada assim que eu acho importante, mas vocês podem achar. Você vai ter aqui nas intervenções, esse Z fala assim, ó. Acredito que do ponto de vista clínico, aí vai rolar o clima vai esquentar aqui, então vamos comigo. Acredito que do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que todos somos levados a fazer uma vez ou outra, com quase todos os pacientes na nossa prática. Ele resiste, paciente, e isso me deixa furioso. E o Lacan, o quê? O que é? Essa experiência extremamente desagradável em que a gente se diz estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo. Ele sabe sem saber que sabe, que é uma das definições de inconsciente, saber sem saber que sabe. Basta que se dê o trabalho de olhar. O paciente só tem que olhar. Aí ele fala, mas e esse imbecil, desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis que nos vêm ao espírito, não faz. Cara, é só olhar, criatura, tá ali, ó, tá na sua cara, por que você não olha? E ele fala, e a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo. Agora começa um ponto aqui, ó, que eu entendo que separam várias abordagens. Quando eu estou raciocinando de maneira psicodinâmica, trabalhando com psicoterapia breve e psicodinâmica, isso acontece sim, muitas vezes uma forçação de algumas coisas, né? Então, meio que você pega lá o David Malan, você tem lá psicoterapia intensiva breve, é umas coisas assim, você está evitando falar de tal assunto por conta de tal coisa. Você percebe que cada vez que você faz isso, você se afasta de não sei o que, vai levar não sei o que lá, você trabalha muito consequências assim, olha o que você está fazendo, você está evitando, meio que força a barra. Mas isso é uma proposta, né? Claro que tem todo embasamento epistemológico, né? Assim, vou fazer isso porque é legal fazer. Apesar de que tem pessoas que fazem usando o teorema de tantufas, eu uso qualquer coisa, né? Por isso que eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Você quer trabalhar numa linha clínica, teórica, tenta se fundamentar nisso. Quer fazer qualquer coisa na intuição, mas tenta entender depois o que você vem fazendo para tentar ler epistemologicamente, clinicamente, teoricamente o que você está fazendo. Mas aqui então, ele fala uma coisa que é muito verdade e deixa furioso. É só olhar, o paciente não olha. A vontade não é essa de pegar a cabeça e falar assim, olha para lá, e a pessoa não olha. Aí o Polite faz Aí o Lacan fala assim, não futuque muito nisso. E aí o Polite fala, a única coisa que permite ao analista ser inteligente é quando essa resistência faz o analisado passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. É mais ou menos assim, quando o analisado, né, analisado não, analisando, ele está em análise ainda, ele está nesse momento de resistência, que é só olhar, ele faz de desentendido. Né? Ou como já me ensinou, né, tinha uma turma muito legal que eu dava supervisão, eram 3, assim, figuraças, que me ensinaram o termo fazer egípcia, né? Então, o paciente faz egípcia, faz de desentendido, faz que não sabe. Tá ali, é só olhar, mas não olha. É nesse momento que se passa por idiota. Aí o Lacan fala, não obstante, né, a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa, né, mais enganadora do que esse primeiro plano. Então cuidado, porque lembra que o Lacan ele é um crítico ferrenho aqui à contratransferência. E a gente está... Toda essa ideia que eu estou trazendo do ego, psicologia do ego, análise de resistências, você inclui a dimensão da contratransferência como elemento clínico a ser usado. O Lacan está dizendo, cuidado que isso aqui pode ser mais perigoso, não mexe nisso. Aí o Zé insiste, ao poder direto sobre os seres humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência dá sobre a natureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e por aí mesmo submetê-la a si. Fórmula clássica do determinismo, o que reenvia por alusão a esse caráter autoritário de Freud, está chamando Freud autoritário, que pontua toda a sua história e particularmente as suas relações com os heréticos, né, os hereges, tanto com seus discípulos. Então ele está dizendo, ó, o pessoal está falando que está travando horrores, mas não é aqui, né? Aí é a conexão, aqui está rolando, que é uma beleza. Ué, tá todo mundo ruim aí? Será que eu tenho que parar e voltar? Tá ruim para todo mundo? Tá, aqui está, tem gente, se tem gente que tá ótimo, então é que esse horário
É um dos recordes, o pessoal tá. É horário de Xvideos, né? No Brasil. Então o pessoal tá gastando internet agora com essas coisas, com Netflix, né? Ah, então é. Então vamos lá. Então ele tá dizendo isso. Então ele fala, tá chamando o Freud um cara. Como é que ele chama? De autoritário. Devo dizer que se fala nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Então ele está chamando Freud de autoritário e também está pulando um pouco fora. Vamos ver. Tampouco pense em fazer disso a chave, mais um elemento interessante de colocar em evidência. Nessa resistência, a hipersensibilidade de Freud à resistência do sujeito não deixa de se relacionar ao seu próprio caráter. Aí o Lacan está um pouco incomodado e diz assim: o que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? E aí o Z retoma o fato de que ele a tenha descoberto e não Breuer, nem Charcot, nem os outros. É, apesar de tudo, a ele que aconteceu porque a sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Então vamos pegar algumas coisas aqui. Você tem vários comentários do próprio Lacan, de comentadores de Freud, de comentadores de Lacan, que vão tentar explicar por que não Breuer, por que não Charcot, né? Tem uma questão ali, se você for pegar um pouco... então, uma intuição, né? Pode ser. Mas veja que ele está falando isso, mas não num bom sentido da coisa. Vocês vão ver como ele vai chegar no ponto. Você vai ter gente dizendo assim, que você tinha lá o Zeitgeist, né? O espírito do tempo, que pediam Freud, pediam uma psicanálise ali. Então tem um texto muito legal, aliás, cabe até um dia fazer uma live do Zélico Loparic. É um texto chamado É Dizível o Inconsciente, que é muito legal para pensar um pouco o Zeitgeist da época do Freud, que vai pegar Marquês de Sade nomeia o indizível, e aí quando nomeia o indizível é necessário as pessoas afastarem a representação que eles tinham, porque até então ninguém falava sobre a coisa, enfim. Aí tem esse texto muito legal do Loparic que vai comentar, né, do meio do que acontecia, a gente pode pensar no Zeitgeist. Então você tinha ali o mal do século, que era a histeria, tem a ver com esse Zeitgeist. Você tinha, né, o discípulo do Charcot, que é o Pierre Janet, que trabalhava nesse sentido, várias pessoas trabalham nesse sentido. E se a gente for pensar, o próprio Breuer foi o cara que estava lá encabeçando a coisa. O problema, como diz Lacan no Seminário 8, ele vai dizer... Eros foi ao encontro de Breuer, foi encontrar Breuer através do amor da Nau por ele, só que ele não bancou o Eros. Quem bancou Eros foi Freud. E aí ele fala uma coisa assim, eu adoro essa frase, ele fala no Seminário 11, o Lacan, né? Ele fala assim, que Freud serviu a Eros para então servir-se dele. Então é muito legal, acho que até a noção de transferência, quando eu brinco assim que psicanalista é puta, né, no sentido de que nós somos receptáculos de projeções, de montagem de fantasias, e eu tenho que ter a tolerância de poder receber isso, de ser montado dessa forma. Então, você tem essas projeções, agora você não vai responder por essa via. Beleza, então o que acontece? Você deixa ser usado dessa forma, você recebe Eros, mas você vai utilizar essa forma de amar com o seu paciente, monta com você por conta da transferência para justamente poder fazer as intervenções necessárias. Então, eu vou servir a ele para me servir dele depois. É isso que o Freud faz. Então, o Breuer não bancou e tem até razões concretas do tipo, a esposa do Breuer ficou puta com o que estava acontecendo, porque o Breuer toda hora ia todos os dias, 3 vezes por dia na casa da Naó visitar a paciente. Então, começou a ficar, né, estranha a coisa, ele desiste. No Charcot, os comentários que tem, assim, ele não tinha meio que a intenção de resolver. O que ele se maravilhava, né, é que ele conseguia mostrar que existia ali um estado hipnoide numa pessoa com sintomas histéricos, né, mas um hipnoide não porque foi levado para uma hipnose, mas assim, é um estado alterado da consciência que através da hipnose conseguia suprimir aqueles sintomas, depois o sintoma reaparecia. Mas Bacon não estava preocupado em resolver isso, ele queria mostrar a coisa. Então, cada um no seu. Freud foi o cara que quis enfrentar isso, né? Freud era o cara ali, né, metido a besta, não, vou lá e tentar entender o que está acontecendo.
Ele está colocando aqui, aí ele põe mais embaixo. Agora pega isso aqui, que legal esse parágrafo. Ó. Vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função como a resistência significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele? Olha que bacana. Não será ao contrário, o fato de ter sabido dominá-la, de ter ido a lures e bem além, que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica, um fator que se pode objetivar, nomear e manejar? Vocês acreditam que Freud é mais autoritário que Charcot? Minha sugestão, assim, leiam aquele texto do paciente do Freud contando a experiência de análise com Freud. Né? Freud é autoritário, não vejo muito por essa via, né? Aí vão dizer, mas ele era meio que intolerante às pessoas com outros desdobramentos da teoria. Eu volto pro ponto, o cara ficou 10 anos incubado lá com a psicanálise, com o Flies, montando negócio, pensando negócio, se estrepando, sem grana, correndo uma série de riscos lá na raça, enfrentando etc e tal, foi ridicularizado, foi humilhado pela comunidade médica, uma porção de coisa, beleza. Aí depois que ele feita, chega uma galera assim, não acho que é isso, acho que é tal coisa. Meu filho, aguenta a bola aí, pensa um pouco por aqui, não concordo com tal coisa. Então, claro que tem um exagero também, tem uma coisa meio do bibelozinho da psicanálise dele, né? Mas eu não sei se esse cara é tão intolerante a tudo, tanto é que ele fala no final do texto, o compêndio da psicanálise, fala, um dia os medicamentos vão poder substituir uma série de coisas que eu estou propondo. E ele fala, várias das coisas que eu proponho aqui ele fala assim, não tome os andames como prédio, eu estou fazendo construções que eu posso desconstruir depois. Então, mas continuando, vocês acreditam que Freud é mais autoritário do que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pôde, renunciar à sugestão para deixar o sujeito integrar aquilo de que está separado pelas resistências, olha que legal. Em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo ou naquele que a reconhece como tal? Olha o Lacan que legal, ó. E mais ainda, ó. Eu teria mais tendência a acreditar que alguém que, no hipnotismo, procura fazer do sujeito o seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável como uma luva para lhe dar a forma que quer, lembrando que para a psicanálise não queremos a outra pessoa como objeto, queremos a outra pessoa como sujeito. Por isso, você que faz análise, você que atende, você que nunca fez análise, pensa fazer um dia, sei lá sempre dizem assim, eu não fui, sei lá, algumas pessoas dizem, não sempre, mas é comum escutar, eu vou lá, a pessoa não fala nada, porque eu estou aqui para escutar o que você tem para dizer. Mas me diga, pergunta o que você quer saber, diga o que eu tenho. Se eu fizesse isso, eu estou tirando a sua condição de sujeito de dizer alguma coisa. A forma mais clara de você enxergar é quando você atende crianças ou adolescentes que os pais vêm e falam do adolescente ou da criança. E quando eu vou atender o adolescente ou a criança, eu pergunto para o adolescente por que ele está ali, ou se ele concorda com tal questão. E não é simplesmente, mas minha mãe falou, eu concordo. E isso é seu objeto, não é seu objeto, é seu sujeito. Então ele fala, então o que você acha? No hipnotismo que o outro é objeto, que é sua coisa, que é maleável, que você transforma no que ele pede, ele fala, para tirar dele o que quer, é mais do que Freud, impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Ou seja, quem quer exercer seu poder? O que está dizendo assim, fale o que você quiser, que vier na tua cabeça, ou aquele que te hipnotiza e coloca comandos para você. Entende? É isso que o Lacan está dizendo. Freud parece, ao contrário, respeitador daquilo que também chamamos comumente de resistência do objeto. Aí o Z meio sem graça, assim, seguramente. Tá certo. Aí até fala assim depois, que é uma dica clínica, aliás. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com toda facilidade nossa técnica. Quando fala você de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Olha que dica importante, né? Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade. E menos ainda uma característica do sujeito. Cara, a pessoa que menos te taxa, o tipo de profissional que menos te taxa, apesar de muitas vezes ser mal lido assim, são arrogantes, são fechados, são silenciosos, normalmente quando você pega os textos, é o que o Lacan está propondo. Não é que você apresentou tal coisa que você é tal coisa. Por isso que é uma clínica, volta a dizer, você pega a questão, volta a falar do curso de psicodinâmica que eu tenho.
Ali você tem uma série, e psicodinâmica ele consegue dialogar, psicanálise com psiquiatria, com DSM. Ali você tem conjuntos de características, de sintomas, né, que esse conjunto de sintomas ele caracteriza um quadro. Isso é uma forma de diagnosticar que não tem nada a ver com o que o Lacan está dizendo. Porque para fazer um diagnóstico em psicanálise, pensando no Lacan, pensando no Freud, não é pegar os, sintoma tal, deu nisso. Tanto é que é muito comum quando você vai começar a estudar psicanálise pensar assim, neurose obsessiva, o sujeito sofre no pensamento, na histeria o sujeito sofre no corpo. Aí chega uma pessoa que tem tudo de obsessivo e tem uma questão com o corpo, então não é obsessivo, é questão do corpo histérico. Não é isso, né? Então não se trata disso, se trata efetivamente do que é montado na transferência com você. É a posição que o sujeito fala, de onde ele fala, onde ele te coloca, né, como é que ele se movimenta, que vai caracterizar neurose, psicose, perversão, neurose obsessiva, neurose histérica, por aí vai. Então por isso que é importante essa dica clínica do traço caracterial, que é diferente de uma constante de personalidade. Beleza. Aí ele fala, o drama de Freud, no momento em que descobre a sua via, não pode se resumir assim. Não obstante, aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo. Né? Se você lê a obra do Freud, ele mesmo consegue enxergar o ridículo da nossa condição humana, né? O patético que é, de tentar controlar certas coisas. Aí vem outro ponto, que é muito legal. O Hipólito falou o seguinte, parece-me, assim mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z e as conclusões que tira delas, que na dominação de Charcot por hipnotismo, só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo. Né? O Hipólito vem agora aqui para tentar furar o Lacan. E aí ele fala assim, enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Ele está dizendo assim, você acabou de argumentar que o que é mais autoritário? Você então dominar o objeto ou o outro dominar o objeto, como é o caso do hipnotismo, ou o Freud que deixou a pessoa livre de falar livremente. Aí o Hipólito entra e fala assim, mas olha só, no caso do Charcot, o cara está reduzido ao objeto de um ser que não é mais senhor de si mesmo, ou seja, é fraquinho isso daí, né? Nesse lugar o sujeito está fraco. Agora no caso do Freud, uma dominação freudiana é vencer um sujeito. Então é como se fosse assim, a ambição freudiana é maior, né? Você não quer enfrentar o objeto, você quer enfrentar o sujeito e vencer o sujeito. Enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Há, pois, uma vontade de dominação mais forte na dominação da resistência a vencer, do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. E é legal, ele conclui de um jeito muito bacana, ele fala, nem Lacan nem o Z, né? Porque nem essa coisa do Freud é o autoritário, e nem dizer que porque o hipnotismo, o sujeito é tomar, o cara é reduzido ao objeto, então seria pouco enfrentar esse objeto, enquanto o Lacan a questão de ser um sujeito seria muito maior, que é o que acontece, ele fala, ainda assim, não dá para chegar na conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Legal, acho que ele resolve aqui pra gente. Aí vem o Lacan com outra. Tratar-se-ia da dominação na experiência de Freud? Quem está falando de dominação, criatura? Né? Sempre faço reserva sobre muitas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo em particular nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora importância. Mas não há nesse intervencionismo nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito, ao contrário do que diz Hipólito, menos seguramente do que nas técnicas modernas que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Ele vai dizer assim, então, o Freud faz isso, mas ele não tem essa questão, nossa, sou vitorioso com relação a essa questão, com relação à consciência, cheguei então inconsciente. É muito mais, quem está muito mais preocupado com os louros da vitória são as turmas aí da técnica nova, da técnica moderna, desculpa, com ênfase na análise da resistência. Aí volto no texto, né, o discurso de Roma, que ele vai colocar entre, né, o eclipse da psicanálise, a questão do inconsciente, a questão da sexualidade, e coloca. E não tenho o texto agora para falar, posso preparar depois, ele fala aí esse tipo de... Né, o analista que tá muito mais preocupado a ser um herói, né, com façanhas incríveis e não sei o que, de ser lembrado, pô, você é foda.
né? Então é isso que acaba acontecendo. Tanto é que o Freud vai falar isso, que uma boa análise, o paciente ele olha e nem percebe o que teve de boa na análise, simplesmente aconteceu, né? E todos os louros que são tentados dar para um analista lacaniano, freudiano, isso daí cai no vazio, né? Não se trata disso. O que mais tem aqui? Tá, então acho que aqui resolvemos esse capítulo 2. Agora eu vou pro... Desculpa, o 2. Agora eu vou pro 3. Porque o 3 continua no mesmo sentido e a gente tem aí alguns minutinhos, tem uns 10 minutos, só para introduzir algumas coisas. Acho que dá para falar a parte 3 com a introdução e dá para pegar um pouco da parte 1. Vou fazer uns saltos para apontar algumas coisas, depois a gente pode voltar e apresentar algo, né? Lembrando, gente, as perguntas que vocês estão colocando aqui, eu não vou responder, senão eu perco tempo aqui e o vídeo fica esticado demais. Pega essas questões que vocês trazem, que são bem úteis, e mandem para mim, ou no WhatsApp, ou no Telegram, que eu respondo por lá, eu converso por lá, tá? Na parte 3, que ele fala assim, um testemunho de Anne, acho que é Reich, de ego a ego, realidade e fantasia de trauma, história vivida e revivida. Esse capítulo 3 é apaixonante, mas vamos lá. Comecemos aqui pelo terceiro parágrafo, acho que é melhor. O reproche foi implicitamente formulado a respeito de Freud, de seu autoritarismo, que vocês falaram no texto capítulo 2, suposto inaugural do seu método. É paradoxal. Se alguma coisa faz a originalidade do tratamento analítico, é ter percebido na origem e de cara a relação problemática do sujeito consigo mesmo. Por isso que eu brinco assim, que a pessoa que chega buscando se conhecer na análise, eu falo, você veio para se desconhecer, o seu mal é se conhecer. Muitas vezes assim, você começa a virar inimigo de você mesmo, sendo que na verdade não é isso, não é uma indução de você virar inimigo, é só mostrar que as certezas que você tem e todo o equilíbrio que você tem, na verdade é só uma forma de se enganar, porque tem uma coisa contraditória, eu tenho que trazer o contraditório do sujeito. Coisa que obsessivos odeiam com todas as forças. Geralmente eles procuram análise não por grandes questões, mas assim, tá tudo bem na minha vida, porém aqui nessa questão eu quero que você me ajude a melhorar. E tenta manter a consciência o tempo todo disso. E aí uma das coisas que você faz muito é tentar intervir bastante para abrir o inconsciente e poder conversar também. Então aqui, o achado propriamente dito, a descoberta entendida como lhes expus no início desse ano, é ter colocado essa relação em conjunto com o sentido dos sintomas. Então, qual que é a grande originalidade do tratamento? É ter percebido a relação problemática do sujeito consigo mesmo. E ao mesmo tempo, é a relação em conjunção com o sentido dos sintomas. Os sintomas têm um sentido, por isso que eu não quero eliminar sintomas, eu quero conversar com os sintomas, eu quero dialogar com os sintomas, né? Quero convidar todo mundo para sentar nas cadeirinhas e vamos conversar todo mundo junto. Aí diz aqui, ó, é a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Entenderam? Olha que legal isso, né? Porque o que a gente está dizendo? Os sintomas têm um sentido. E esse sentido dos sintomas apontam uma contradição no sujeito. E uma coisa que ele não quer é se perceber contraditório. Então o que ele faz? Ele se recusa a ver sentido nos sintomas para não precisar perceber a própria contradição. Então ele cai em umas coisas assim, não faz o menor sentido, não vejo, não tem nada a ver, não pensei em nada disso. Então você tem ali, a gente está tentando buscar qual que é o sentido do sintoma. Então quando a pessoa chega e fala assim, tem um tal sintoma, tem tal questão, sou bipolar, sou não sei o quê, não me interessa a classificação psiquiátrica, que você me fale disso para você começar a articular o seu monte de sintomas, o seu mal-estar e tudo, e começar a achar um sentido nisso. Então esse seu sintoma, ele é cifrado e precisa ser decifrado. Ele está todo ali misturado, confuso, e você tenta desconfundir. Se você pegar Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, vai falar do trabalho do sonho, né? Que é justamente cifrar o conteúdo, e o trabalho da análise é decifrar o conteúdo. Então tá lá desde 1900 essa ideia. Então é a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado,
deve ser assumido por ele. Ou aí, gente, aí que é o grande diferencial. Eu acredito da psicanálise com outras abordagens, inclusive a TCC, que dá umas chupinhadas na psicanálise, assim, evidente, até porque o Aaron Beck era psicanalista. Então veja, você está escutando e você consegue perceber naquela articulação maluca do sujeito um certo sentido. Mas eu não posso dar o meu sentido para aquilo. Até porque se eu faço isso, estou fazendo uma inferência a partir da minha própria lógica de desejo, né? Então se eu escuto um monte de coisa, eu vou então, é isso que se trata? Eu estou colocando muito mais no meu desejo que no desejo do paciente. Então somente ele pode mostrar qual que é o sentido desses sintomas. Aí, ele está dizendo, não deve ser revelado. Olha tal coisa. Porque quando você faz isso, quem atende, né? Por isso que eu vou falar aqui, eu gasto um tempo, isso tem problema. Por isso que você, quando começa a atender, você vai atender em triagem na faculdade, é muito legal. Porque em triagem você atende 3 vezes normalmente. Aí você escuta na primeira, aí escuta mais um pouco na segunda e dá todo sentido. Você faz isso por conta disso, pro paciente. Nossa, que interessante, verdade, meu Deus, mudou minha vida. E foi embora, aí você se sente assim, eu sou o cara, né? Porra, fez a intervenção, o cara adorou, ficou... Tá bom, pega essa mesma pessoa que fez 3 e faz 10 anos com ela. Que você fez esses 3, ó, o sentido é esse, causa o efeito assim, nossa, na 3ª sessão, 4ª sessão. Na 5ª já voltou assim, não, tá, já entendi que esse sentido, e daí? Na 6ª, na 8ª, na 10ª, na 20ª, aí vem aqueles papinhos assim, eu acho que não tem mais questão para trabalhar, talvez seja o momento de começar a espaçar as sessões quinzenais. É um erro assim tão grande, porque assim, quanto mais você espaça, menos aparece problema. E aí você deixa de fazer uma análise para fazer uma relação de privada e anos, né? Porque assim, tem gente que fala assim, eu quero fazer mais espaçado, quinzenal, uma vez por mês, porque daí eu vou ter mais conteúdo para vir. Como se fosse assim, deixa encher bastante minha barriga, aí eu venho e descarrego mais em você. Tanto é que é muito comum o pessoal tirar férias e se sentir melhor. Assim, nem vou voltar para análise, estou bem melhor. Claro que você fica melhor fora da análise. Não tem ninguém semana a semana assim, ou 15, ou sei lá, dia sim, dia não, dia sim, 2 dias não, dia de novo. Não tem ninguém e aí? Veja só, quando uma pessoa fala pra você, ou se você, vamos colocar você, vai. Se você sente que tá na hora de começar a fazer uma análise mais espaçada, quinzenal, eu te desafio, faça 3 vezes por semana, ver se a coisa não vai dar outro caminho. Né? Porque nem que essa ideia de, vou deixar mais espaçado, não é isso. Isso não é uma análise, isso é, sei lá, sessão de descarrego, sessão para privada, etc e tal. Então, cuidado com isso. Por isso que muitas vezes eu escuto assim, Saulo, eu tava pensando, você é né, o quarto do despejo, é mais fofo, tá certo. Então, muitas vezes eu escuto assim, Saulo, eu tô começando a pensar de talvez fazer quinzenal. Eu falei, então tá bom, 2 vezes por semana agora. Por quê? Porque não está rolando nada. Se não está rolando nada, você vai abrir aumentar a distância, não vai rolar nada mesmo, né? Aí fica aquela coisa que não é uma análise, é um sei lá o quê. Então por isso que eu falo, então você está todo feliz que você explicou o que é, mas não adianta. Por isso que o Freud fala, deve ser assumido por ele, né? Nisso a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana. E é legal porque... você vai ter pontos de vista muito diferentes. Eu escuto sempre assim, a psicanálise é muito fria, vocês não falam, o paciente está lá, eu não sei o que. Eu gosto muito mais da abordagem tal que fala com o paciente, que dá algumas respostas, que dá algumas explicações, alguns nós. Aí eu falo, mas isso é um desrespeito com a pessoa. Claro que não, você deixar o outro ali sem falar nada, deixar que... Você é tão respeitosa a psicanálise que eu deixo você ir no seu tempo chegar nisso. Volto a fazer a indicação que eu sempre faço. Acho que um ótimo exemplo do que é a posição do analista, né, é pensar no filme do Ray Charles, a cena em que ele, criança, está cego e ele entra gritando pela mãe na casa. A mãe escuta ele gritando, chorando, só que ela sabe, né, que se ela fizer por ele, ele não vai conseguir se virar. E aí o que ela faz? Até hoje, às vezes essa cena eu choro, acho que todo mundo chora. Né? Menos lacanianos que são frios, né? Tem corações de pedra, não choram. Mas tem
ele entra na casa chorando, desesperado, gritando pela mãe, e ela se afasta, né? Ela fica para trás, assim, e ele fica ali, chorando, desesperado, chamando pra... E ela sofrendo com aquilo, né? E isso eu falo muitas vezes, eu tô ali como analista, cara, vocês ficam assim, cara, como eu queria poder falar tal coisa, mas não adianta falar, né? Não adianta, espera, aí tá. Aí ele fica ali desesperado, até que uma hora ele para e começa a escutar o ambiente. Então ele escuta o som, se eu não me engano, de um trator passando, um som lá fora, um som dentro da casa, só que aí uma hora ele escuta um som do grilo. E aí quando ele para, né, e começa a escutar o próprio ouvido, né, a própria escuta, ele vai lá então e se aproxima, né, e consegue então pegar o grilo do chão. E aí então a mãe se emociona e não sei o quê. É verdade, eu penso na mãe suficientemente boa, mas pro terror dos nicotianos eu falo que a mãe é suficientemente boa, só é suficientemente boa porque o nome do pai está presente, certo? Por isso que eu gosto muito de um termo que o Christopher Bolas usa, que acho que ele que monta, que é pai suficientemente bom. Uma mãe suficientemente boa precisa de um pai suficientemente bom do lado. Lembrando, não vem aqueles papos, mas que coisa heteronormativa que você fala mãe e pai. Não, função paterna, função materna. Pode ser 2 homens e 2 mulheres, né? Não se trata dessa questão. Então aqui, ó, como o nosso tempo está acabando, porque eu não vou conseguir muito mais longe, senão o Instagram vai cortar a live, eu vou deixar aqui essa parte introdutória e deem uma olhada no capítulo 1 da Anne Reich aqui, que vai trazer a questão do aqui e agora. Só vou dar umas indicações, aí vocês leem com mais calma em casa. Aí vai trazer, eu não vou conseguir falar do que eu queria falar, do esqueminha que eu vou montar. Me lembrem, quem puder, daqui 15 dias, de falar do esqueminha. O esqueminha do mais, menos e do zero. Me lembra de lembrar do esqueminha do o analista é zero. Aí eu vou saber o que é. Que ele vai trazer aqui o caso de uma intervenção dessa Anne Reich, falando sobre contra-transferência, que ela faz uma interpretação assim, na 47. Está nesse... o analista fala para o paciente. Está nesse estado porque pensa que eu lhe quero muito mal pelo sucesso que teve no rádio. Outro dia sobre o assunto que, como sabe, me interessa essencialmente. Aí está. Aí o Lacan fala assim, ó. A sequência da observação mostra que é preciso não menos que 1 ano ao sujeito para se estabelecer depois dessa interpretação choque. É muito legal eu falar mais para frente, né, das intervenções da Klein. A Klein faz uma intervenção e goela abaixo, assim, o menino está lá com o trator, o trenzinho, coloca no túnel e aí vem assim: você gostaria de colocar o pênis dentro da vagina da sua mãe. O moleque... Por isso que ele vai chamar de açougueiro inspirado, umas coisas assim. Eu até brinco, obviamente, eu brinco, tá? Não estou desrespeitando a Melanie Klein, porque eu também vou fazer um Klein do zero em breve, tenho respeito por ela. Mas quando eu olho desse ponto de vista do Lacan, como é que eu olho para elas, né? Para essas questões. Que é mais ou menos assim, a interpretação é tão violenta que o comportamento muda, mas pela violência da interpretação. E é isso que o Lacan está dizendo. Então, que fique claro, para a gente encerrar. O psicanalista lacaniano, olha coisa que eu falo. E tem, né? Tem lacaniano. O psicanalista lacaniano, se tem uma coisa que ele não faz, como dizem por aí, é interpretar. Ele escuta. Quem gosta de interpretar são outros, por isso que ele vai falar aqui no capítulo 3. Gente, é isso. Eu vou precisar interromper por conta do tempo. Se tudo der certo, eu vou conseguir salvar a live dessa vez. Quem tiver questões, quiser participar, vai aqui no WhatsApp, vai aqui no Telegram. O número tá lá no meu perfil do Instagram, tá bom? E é isso, obrigado aí pela participação. E agora vocês podem assistir o final do Fantástico, o final do Faustão, né? Assistir essas coisas tão legais para nossa vida, tá bom? Beijo em vocês todos, boa semana. Semana que vem temos live de Winnicott e a do Lacan daqui 15 dias. Por enquanto vou manter de domingo, que eu acho que rolou melhor, a gente não ficar tão acabado até tarde. Tchau pra vocês, gente.